Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e nesta oportunidade vou falar sobre o fim dos tempos. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, curta e também compartilhe, ok? Se inscreva aí, estaremos colocando novidades neste canal, ok? Bom, eu quero começar com a estrutura bíblica. Eu quero começar do início com a estrutura da Escritura Sagrada. Veja bem, onde começa o final dos tempos, ou o fim dos dias, né? Onde começa o final dos tempos? Começa exatamente no livro de Gênesis, no capítulo 2. Então eu vou abordar a maneira como a Bíblia enxerga e a maneira como os cristãos, como a religião cristã enxerga, ok? Vou dar os dois entendimentos, as duas visões. Então veja bem, Gênesis capítulo 2 começa assim, ó: assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra dele que fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Então, está aqui o primeiro e o segundo verso do capítulo 2 de Bereshit, Gênesis. Então, o Eterno termina a obra dele, completa o sexto dia, e no sétimo dia, então, ele acaba a obra aqui da passagem do sexto dia para o sétimo. Ok, terminou a obra. Ok. Então, na visão, no entendimento, tá, bíblico, né, dos estudiosos da Torá, dos estudiosos da Bíblia, aqueles que buscam mais profundidade no conhecimento, um alicerce ainda maior na Escritura, a base bíblica com mais consistência, que é o hebraico. Então, essas pessoas são os estudiosos do Talmud. Sempre foi assim. Talmud, para você que não sabe, é uma coletânea de ensinamentos, de discussões, de possibilidades que os judeus compilaram, eles fizeram na época do terceiro, quarto século. Ou seja, eles já tinham conhecimento da Escritura, já havia... Todo o Primeiro Testamento já havia sido escrito, inclusive o Segundo Testamento, tá? Primeiro Testamento, Tanar, Segundo Testamento, Brit Hadashah, tá? Então, já existia todo esse conhecimento. Para os estudiosos da Escritura, para aqueles que são chamados, que estudam mais nessa visão aqui do original, visão bíblica, visão do hebraico, da Escritura, então são os estudiosos do Talmud. Então você já sabe o que é Talmud. Então, é uma coletânea de livros, ok? Aí o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que Deus cria os céus, toda a estrutura, as galáxias em 6 dias, e no sétimo ele descansa, conforme o relato de Bereshit 2, né? Gênesis 2. Como o Criador, ele estabelece o sétimo dia como dia de descanso, então ele estabelece o Shabat, que é chamado sétimo dia, o dia de descanso, Shabat. Então, para os talmudistas, ou para aqueles que estudam o Talmud e o seguem e procuram seguir os seus ensinos, eles dizem que esse dia é o chamado de Aharit Hayamim, que quer dizer fim dos dias. Ou seja, o Eterno, ele constrói tudo em 6 dias, no sétimo ele descansa, ele dá descanso para a criação. Então assim também será com toda a humanidade. Então nós já estamos no sexto dia, estamos nesse período do sexto entre o sétimo, nessa junção de dias, e agora então nós entraríamos no dia de descanso, no Shabat, que é o grande Shabat, que é o milênio. Shabat significa descanso, mas aqui nesse texto significa milênio. Veja bem, a humanidade já está
o mundo já está entre o sexto e o sétimo, já está nessa junção de dias, né? E aí agora o Eterno está preparando esse grande Shabat, esse Shabat imenso, Shabat grande, que ele, o sexto dia, dará a luz ao sétimo, e o sétimo é o Shabat, que é o dia de descanso. Então, 6 dias Deus, o Criador, cria tudo, e no sétimo ao descanso. Ok, então aqui o mundo, nesse sétimo milênio, o mundo vai atingir a perfeição. Assim é a visão dos talmudistas, ok? A visão deles é qual? Que a Terra, o planeta Terra, a galáxia, vai atingir a perfeição, que é justamente no milênio. O milênio, que é o grande Shabat, é o milênio de Cristo, na visão cristã. É o milênio do Mashiach. E aí, todos os talmudistas, todos os ensinadores da Escritura no original, eles ensinam que vai ser o milênio do Messias. Não troca a palavra Cristo por Messias, tá bom? Porque a palavra original é Messias e não Cristo, porque Cristo é grego, Messias é hebraico, Mashiach. Então é trocado. Então a Bíblia diz que será o milênio do Mashiach, o milênio do Messias. E uma curiosidade, uma coisa muito interessante, é que a palavra mundo chama Olam. A palavra Olam vem de Helem, que é ocultação. Olam, mundo. A palavra Olam vem de Helem, que é ocultação. Então, o que Deus fez? Deus cria todo mundo, todo o planeta. Ele criou o Olam. E aí é uma coisa muito legal aqui. Por que isso? Porque é interessante que dentro da palavra mundo, ela foi tirada da palavra ocultação. E o que tem a ver isso para mim, que sou um estudioso da Escritura, que estou lendo a Bíblia, ou até mesmo sou um cristão, um messiânico, acredito no Messias, no Salvador? Tem tudo a ver, porque Deus cria o mundo, e dentro dessa criação, mundo, de todos os seres, plantas, tudo que Deus criou, né? Tudo que Ele criou, dentro disso está oculto a presença dEle. Então Ele criou tudo e deixou oculto. Aqueles que buscam a Deus, que buscam o Criador, que querem servir a Deus de verdade, ele vai descobrir nos estudos, ele certamente vai receber essa iluminação, e ele vai descobrir que tudo que Deus criou sempre vai ter alguma coisa que só o Senhor poderia ter criado, mais nada. Que o homem não é uma evolução da ameba, que o homem não é a evolução de um macaco, de um gorila, que o homem contém a essência, a fagulha divina, que tudo tem a essência, a fagulha divina, que as plantas, os animais, o ser humano, tudo tem, porque dentro do mundo está a palavra oculto, e a palavra ocultação, ela está tudo revelado, claro que para aquele que enxerga, tá certo? Para aquele que tem esse entendimento. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu aproximo as palavras em hebraico, igual nós lemos aqui, eu vou entender que existe uma coisa que chama Olam Rabá, que é o mundo vindouro, o mundo que Deus preparou desde o capítulo 2, Deus prepara o mundo no capítulo 1, e no 2 ele revela que vai haver um período que vai chamar grande Shabat, grande descanso, um milênio de descanso. E aí quando nós lemos os textos bíblicos, para aquele que crê, né, em Yeshua, em Jesus, para aquele que tem esse entendimento que Yeshua é o Messias, ele vai enxergar que vai haver o milênio do Messias, o milênio do Cristo. Então, tanto para o povo que nasceu em Israel, que pratica a Escritura, como para o cristão, todos dois combinam que haverá um milênio. De quem esse milênio? Do Messias, do Mashiach, do Cristo. E esse milênio quer dizer grande Shabat. Olha que coisa interessante. Já aqui em Gênesis capítulo 2. Então, nós quando você olhar para a Escritura, quando você olhar para a Bíblia Sagrada, e a palavra Bíblia quer dizer coletânea de livros, você deve enxergar a Torá. A Torá é a base de toda a Escritura. Então a Torá vai trazer todo o conhecimento. Na verdade, não existe nada novo no Novo Testamento. Tudo
é o reflexo, tudo é reflexo, tudo está alinhado com a Torá de Deus. Toda a Bíblia está alinhado com a Torá de Deus. Entendeu isso? E aí nós temos, eu quero trazer para você também um conhecimento, porque para os israelitas, os praticantes das escrituras, né? Da escritura, eles falam fim de dias. Então você vai escutar aqui fim de dias. E para o cristão, ele fala fim dos tempos, que é a mesma coisa. Então Yeshua, ele fala no capítulo 24 de Mateus o fim, né? Os discípulos perguntam assim: quando será o fim? Nos dá os sinais, fala pra gente. Eu quero ler para você um comentário de Maimônides, que é Ramban, tá? Ele foi um rabino muito famoso, muito conhecido, muito respeitado, uma pessoa realmente muito conhecedora da escritura. E esse rabino, ele fez o seguinte comentário, ele fez assim, ó: eis aqui o nosso Deus, a quem tanto esperamos, alegremo-nos e rejubilemo-nos com sua salvação. Ele estava fazendo referência à salvação, referência aos grandes Shabat, ao grande dia de descanso, ok? Então ele estava dizendo: vamos rejubilar, vamos alegrar, vamos exaltar o Criador. É isso que ele estava dizendo. E aí me chamou muito a atenção, lendo algumas coisas, a gente, como pesquisador da Escritura, como pesquisador da Bíblia, pesquisador da Torá Sagrada, algumas coisas nos chamam bastante atenção. Bom, o princípio do Talmud, o Talmud traz muitos comentários, e um deles traz o conhecimento o seguinte, que o homem, quando está na sua própria casa, ele traz a sua verdadeira personalidade. E quando ele está fora da casa, ele esconde, ele oculta essa personalidade. Então isso aconteceu exatamente lá no Gan Eden, que é chamado de paraíso, ou no Éden, né? Porque isso aconteceu com Adão. Adão, ele tinha uma verdadeira personalidade, e quando ele foi colocado no teste, na prova de não poder comer daquele fruto, ele acabou comendo, porque dentro dele já existia a verdadeira personalidade, que era o quê? Era curiosidade, e assim ele fez, né? E acabou cometendo o erro. Então, o que acontece? O mundo vindouro, que vai ser um mundo revelado, não um mundo físico, puramente físico, mas um mundo revelado, o Eterno vai estar de maneira mais plena, de maneira mais apalpável, vamos dizer. Não vai estar ocultado naquilo que ele criou. Lembra disso? Da palavra ocultação. Então o Eterno, ele não vai precisar de se ocultar. Então, segundo os estudiosos, aqui os chamados estudiosos do Talmud, né? Aqueles que são mais vigorosos nos conhecimentos e nos estudos, eles falam que nessa época o Mashiach vai estar no meio do povo, que o Mashiach vai se revelar, que o Mashiach estará vivendo no meio do povo. Então, ou seja, o Mashiach traz a presença de Deus, tá certo? O Mashiach é uma pessoa, o Criador é outra pessoa, tá certo? Não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. O Mashiach vai trazer a presença do Eterno e ele vai morar, ele vai viver, ele vai estar presente. Então, o que acontece? Os talmudistas, eles entendem assim, eles trazem esse conhecimento, ou seja, segundo o Midrash, que é também uma coletânea, é um conhecimento, é um entendimento, é aquilo que comenta, né, que traz o comentário do Talmud, eles dizem o seguinte, que os anjos perguntarão para Deus, eles chegarão ao Eterno e dirão para o Senhor assim: onde está a sua glória? E o Eterno irá responder: está junto do seu povo, está junto do meu próprio povo, Israel, que está fisicamente no planeta Terra, fisicamente, e a minha glória estará presente ali. Entendeu isso? Aí quando você pega já no cristianismo, na Brit Hadashah, você pega na Brit Hadashah, você vê Yeshua falando: ó Pai,
obrigado pela glória que tu me deste. Ele estava no meio do povo, só que muitos não entenderam, não enxergaram, e até hoje assim o é, tá certo? Mas, trazendo esse conhecimento, esse entendimento, que eu quero que você receba, eu quero que você entenda isso, antes dessa época da ressurreição dos mortos, que eles falam, que os talmudistas dizem, os estudiosos aqui da Torá, eles falam o seguinte, que antes disto ocorrer, antes do Mashiach se manifestar, haverá a ressurreição dos mortos. Ou seja, todos os justos voltarão para viver ou para vivenciar esta fase. Então, as pessoas que já morreram, como os profetas, homens justos, servos de Deus, eles voltarão a ter vida, eles terão vida novamente, e estarão no meio das nações, estarão no meio dos povos, ou seja, claro que eu estou falando nações, mas na verdade estará em Israel, tá certo? No país Israel, no meio dos israelenses, tá? Naquele país lá no Oriente, ok? Então, todos eles voltarão antes nessa época aí do milênio, do chamado Grande Shabat. Então, assim Israel vê o fim dos tempos, o fim do mundo, tá? E outra coisa, uma outra situação que eles enxergam, eles estarão, olha para você ver, eles estarão fisicamente, porque eles ressuscitarão e estarão fisicamente. Então Deus enviará o Mashiach, o Messias, para preparar o ambiente para esse grande Shabat. O Messias virá para preparar esse grande dia. Olha que coisa tremenda. Então, na visão bíblica, tá? Eu estou falando aqui da época de Moisés, da época de Moshe, ok? E depois os profetas, até chegar na Brit Hadashah, ok? Então, veja bem, os descendentes de Davi, a Bíblia afirma que o Messias, o Mashiach, seria descendente de Davi, ok? E quanto mais estudamos a Bíblia, melhor a Torá Sagrada, nós vamos entendendo, nós vamos chegando a esse conhecimento. Então há uma grande influência da Torá no sentido de que a Bíblia afirma que quando o Messias vem, quando o Mashiach vem para preparar esse grande Shabat, esse milênio, o que vai acontecer? O coração dos judeus, de todos os judeus na terra, o coração irão voltar, ou voltarão. O coração de cada judeu irá voltar para a Escritura Sagrada. Vai acender uma chama do Espírito Santo dentro do coração de cada judeu, e cada judeu voltará o seu olhar para a Torá, para estudo da Torá, da Bíblia Sagrada. Olha que coisa linda! Então, assim é a crença, tá, dos israelenses ou dos israelitas, né? Aqueles que têm a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, tá? Eles terão o coração aquecido para voltar para a Escritura Sagrada, tá? Porque hoje ainda existem vários judeus de várias crenças, vamos dizer. Mas naquele dia o Senhor voltará ao coração deles, tá? Ok? E uma outra coisa que acontecerá, que eles irão cumprir a mitzvot do Senhor, sem queixa, sem reclamação, sem dificuldade. Também trazendo o coração para a Terra Santa, trazendo a presença. E aí uma coisa que vai acontecer é que o ódio vai acabar, a inveja vai acabar, a discordância vai acabar, as pestes também acabarão. Tudo que for coisas ruins e mal não entrará no mundo vindouro. Então o Mashiach, na presença do Mashiach, haverá paz, uma verdadeira paz. A verdadeira paz. Aí, quando nós olhamos para essa era messiânica, nós vemos que tudo isso que os israelitas, eles creem, da maneira com que eles entendem, né? Porque aí eu tenho que voltar na época de Cristo, na época dos essênios, na época de João Batista e Yohanan, que pregava o fim do mundo, aí eu começo a entender.
Aí eu começo a entender melhor a Bíblia, melhor a Torá Sagrada. E eu quero trazer para você agora um entendimento dentro do cristianismo, porque Yeshua fala assim, os discípulos dizem, quais sinais haverão? Aí ele fala de terremotos, ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerra, ele fala de pestes, ele fala de mortes sem precedentes, ele fala de maldade humana, ele fala que os homens seriam corruptos, que os homens estariam num nível de corrupção, que muitos deles muitos deles não teriam nem condição de voltar, de retroceder de tanta maldade, né? E aí quando nós lemos aqui alguns textos bíblicos, nós vemos em Daniel capítulo 12, deixa eu falar isso bem rápido, porque Daniel capítulo 12, verso 4 fala assim, que o Eterno fala para Daniel assim, fecha o livro, fecha esse livro, no verso 4. O que ele estava falando? Sela o livro. Qual livro? Até o tempo do fim, tá? Até o fim dos dias. Qual livro é? O livro da revelação, o livro daquilo que Deus está revelando. Ou seja, você lembra que na palavra mundo, Olã, tem a palavra ocultação? Então Deus estava ocultando das pessoas. E aí, quando chega em Yohanan, João, tá? João Batista, né? Yohanan, quando chega em João, Deus abre o livro novamente. Então olha que coisa linda. E aí quando nós estudando a Bíblia, estudando a Torá, nós vamos aprendendo algumas coisas. E algumas coisas fazem parte da nossa vida que não tem jeito, né? Nós que estudamos a Escritura, nós aprendemos tantas coisas. E uma das coisas interessantes é que quando nós olhamos para a Brit Hadashah, a Brit Hadashah ela fala muita coisa forte, muita coisa tremenda. Quando vamos para o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, que é a revelação daquilo que vai acontecer no futuro, que nós já entramos, né, na chamada tribulação, né? O Brasil, o mundo já está nesse momento de tribulação, né? Já entramos nesse momento. O anticristo será apresentado a todo o planeta, né? Daqui uns dias, não sei exatamente, era para ter sido o mês de maio, não foi, e vai ser agora, parece que final do ano. Então nós estamos chegando ao fim dos dias. Então quando o anticristo for apresentado, você tem que lembrar que aquela história que a igreja cristã fala de arrebatamento, a igreja só será arrebatada depois da construção do terceiro templo, porque para os talmudistas tem que haver a construção do terceiro templo para acontecer sacrifícios para aplacar a ira de Deus sobre as nações. Rabino, mas vai acontecer? Deus vai receber o sacrifício? Aí é um outro vídeo que você tem que assistir sobre a construção do terceiro templo, tá? Ok? Vai ser colocado aqui, ó. Aqui, por aqui, tá bom? Para que você assista e fique mais inteirado desse período. Então, a construção do terceiro templo é uma coisa ensinada pelos israelitas e também ensinada pela Escritura. E o arrebatamento, ele acontece sim, mas não da visão da maneira que cristã. A maneira cristã é assim, que acontece o arrebatamento, a terra vai sofrer e os judeus sofrem e depois... Não é assim, a história não é assim, a Bíblia não. A Bíblia, ela te dá margem para um grande conhecimento, mas não dessa maneira, porque essa interpretação, ela é uma interpretação romana, são os cristãos romanos que interpretaram assim. E quero lhe dizer que não é assim. Então a interpretação bíblica, ela não é dessa maneira. A igreja, junto com os judeus, junto com os gentios, adorando a Deus, formando um só povo para glorificar a Deus. Então o Senhor certamente, Ele mudará a história. Eu quero lembrar de você uma coisa, foi criado, eu vou terminar com isso aqui, foi criado um relógio, não sei se você tem essa notícia, se você sabe disso. Esse relógio, ele é chamado relógio fim do mundo. Ele foi criado em 1945 e a partir de 1947 ele vem acelerando os minutos. E a cada conhecimento, a cada situação que acontece no planeta Terra, ele acelera o ponteiro. Ele foi criado, meus irmãos, para você entender, ele foi criado
por 19 cientistas, os melhores do mundo daquela época. E ainda tem muita gente hoje aí bacana, pessoas com grande conhecimento. 3 daqueles 19 tinham prêmio Nobel, então era só gente muito boa. Esse relógio foi criado com a finalidade de despertar as nações que está chegando o final do mundo, o fim dos tempos. E esse relógio, para você ter ideia, ele hoje, a cada movimento, por exemplo, em 1953, quando Estados Unidos criou a bomba de hidrogênio, acelerou esse relógio para a hora 11 horas, 23 horas e 58 minutos, faltando apenas 2 minutos para o fim do mundo, porque à meia-noite acaba, segundo os cientistas, acaba o mundo. Então faltam 2 minutos. E aí a cada acontecimento no planeta Terra ia acelerando os segundos. Por exemplo, em 2002 aconteceram os ataques terroristas de uma maneira muito forte, muito gigantesca, né, vamos dizer. Então foi também fabricadas as armas nucleares. Então esse ano 2002 acelerou o ponteiro do relógio. Em 2015, está muito próximo de nós, o planeta foi ameaçado pelo clima, ou seja, foi o ano que mais esquentou o planeta Terra. Então acelerou de novo o relógio. Tanto é que hoje o relógio está bem próximo da meia-noite, e para a ciência, para os cientistas, nós estamos falando de que cientista acredita em coisa física, natural, né? Então, para os homens naturais, está faltando muito pouco para o fim dos tempos. Para os talmudistas, ou para os estudiosos da Escritura no original, também falta muito pouco tempo. Para aqueles que estudam a Bíblia, os cristãos que levam a Bíblia a sério e vivem a Escritura e procuram praticar a Escritura, também falta muito pouco tempo. Portanto, esse vídeo tem a finalidade de trazer um conhecimento, um despertamento, trazer um entendimento para você, da maneira como que os judeus creem, da maneira como os cristãos creem e da maneira como os cientistas creem. Ou seja, nós estamos alinhando o nosso conhecimento para entendermos melhor a Escritura, o que está acontecendo à nossa volta, todo tipo de situação, o que o mundo está fazendo, as pessoas morrendo de fome, pessoas governantes desejando a morte de mais pessoas. Então, o que está acontecendo no planeta Terra? Tudo isso por causa da maldade do homem. E aí a Bíblia, a Escritura diz, a Tanar diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, primeiro tem que ter arrependimento, coisa que para muita gente não vai acontecer, porque nós sabemos que muitos não se arrependerão, tá certo? Continuarão vivendo, porque a Bíblia diz, vivendo de maldade em maldade, porque a Bíblia diz que o sujo, suje-se mais, e o limpo, se limpe mais, segundo a ordem bíblica é essa, ok? Então nós estaremos colocando mais postagens, mais conhecimento, mais assuntos maravilhosos para vocês, ok? Então, se você quiser algum tema específico, algum versículo específico, algum assunto específico, ok? Comente aqui embaixo e aí nós estaremos, né, providenciando esse vídeo e trazendo um conhecimento a mais para você, para que você possa aprender, crescer e melhorar a sua fé, a sua relação, o seu relacionamento com o Eterno, ok? Que esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. O nosso canal foi criado para ajudar as pessoas a chegarem mais próximas de Deus, ok? Aproximarem-se mais de Deus, tá bom? Esse é o propósito. Bom, se inscreva no nosso canal, tá certo? Para você receber novidades, estaremos colocando uma gama de conhecimento para vocês, muita coisa bacana, muita coisa legal, muitas datas, muitos assuntos, ok? E vamos melhorar o que nós já começamos a fazer, tá? Então se inscreva, curta, deixa o seu like, ajuda, fortalece o canal, fortalece o nosso trabalho, é o reconhecimento seu, é um reconhecimento pra gente, é o feedback que vocês passam pra gente, tá bom? Ok?
e compartilhe, e comente, aí fale alguma coisa, diga glória a Deus, fale alguma coisa aí, tá? Depois nós vamos trazer mais entendimento, tá? Esclarecimento, tá bom? Então fique em paz, fique com a Shalom do Eterno, que Deus lhe ajude e lhe abençoe a cada dia, tá bom? Shalom, shalom, tchau, tchau. Lehitraot. Bye, bye.